Fala, meus queridos, tudo jóia com vocês? Aqui a gente vai falar sobre algumas questões relativas à redução da mama. Então, você que está pensando em reduzir a mama, está incomodado com o peso da mama, está marcando o sutiã, dor nas costas, enfim, situações que vão envolver a cirurgia da mama, a gente vai trocar uma ideia então neste vídeo aqui. Então, a gente vai falar basicamente os 5 riscos de cirurgia de mama redutora, certo? Antes da gente seguir, você curte, compartilhe e sempre acompanhe esse canal porque aqui é basicamente todo o conteúdo da minha consulta e mais um pouco ainda, sempre para ajudar você a entender um pouco melhor esse universo da cirurgia plástica e que um cirurgião plástico muitas vezes vai falar para você antes da sua cirurgia, certo? Então bora lá. 5 riscos de mamoplastia redutora. Ponto número 1. A cirurgia de redução da mama pode interferir em certos diagnósticos da mama? Normalmente, isso aqui provavelmente está mais a uma pergunta mais ligada ao screening mamário de câncer de mama, tá? O que acontece? A redução mamária por si só não vai interferir em absolutamente nada. Pelo contrário, eu estou tirando o tecido da mama. Se eu estou tirando o tecido da mama, quanto menos tecido mamário, menor a chance da gente câncer de mama, certo? Porque eu tenho menos tecido mamário, tá? Não quer dizer que eu fiz redução mamária e eu nunca vou ter câncer de mama, porque ainda vai ficar glândula mamária lá. Mas é óbvio, se eu sentir uma boa quantidade, obviamente, por uma questão de tamanho, diminui o risco. Agora, uma questão interessante é o seguinte, existe a possibilidade, inclusive, o paciente não tem, às vezes, tem poucos nódulos, não tem nódulo nenhum, vai fazer uma redução mamária. Aí a gente faz a redução e normalmente a gente manda aquele material para anatomo patológico. E às vezes, por conta de uma redução mamária, o paciente descobre que estava com um câncer localizado, um câncer in situ. É óbvio, é meio que como ganhar na Mega Sena, né? Porque jamais faria esse diagnóstico tão precocemente se não tivesse feito a redução mamária. Mas é uma situação em que às vezes pode acontecer e isso facilita, digamos, o tratamento porque você pega o câncer num momento muito inicial, tá? Mas respondendo mais diretamente à pergunta, a redução em si não interfere no diagnóstico de câncer. Quando você utiliza o implante, é só importante que você tenha alguns cuidados na realização da mamografia, que o mamografista consiga separar no momento do exame a glândula da prótese, tá? Se ele tiver um pouco de dificuldade, você faz ressonância e aí a ressonância resolve o problema, tá bom? Vamos lá. Piercing no mamilo pode causar infecção após a cirurgia. Queridos, isso é uma coisa que é fato, tá? Verdade. Já inclusive aconteceu um caso comigo, o paciente tinha um piercing no mamilo, tirou e aí foi fazer a cirurgia depois. Mas é óbvio, aquilo por ser contaminado, aumenta assim a chance de colonização, né, do tecido mamário e aumenta a chance de infecção, de fato. Minha sugestão, se você tem piercing no mamilo, tira, fica um tempo sem, depois você coloca de volta, tá? Mas ainda assim, mesmo você manipulando o mamilo, quando você fizer isso colocando o piercing, vai ainda aumentar a chance de colonização. Pode interferir na cirurgia, não tem jeito, né? Então, se vale alguma sugestão do doutor aqui, não coloca piercing no mamilo, tá bom? Vamos lá, ponto número 3, sua capacidade de amamentar pode ser limitada. Queridos, assim, a questão aqui pode, mas qual que é o ponto aqui? A gente não tem como saber exatamente como seria se o paciente não tivesse feito a cirurgia. Então a gente não sabe exatamente se limitou ou se não limitou. Agora, é razoável a gente imaginar que à medida em que eu preciso retirar tecido mamário, reposicionar ela, aumenta assim a probabilidade ou a chance da gente ter interferências na amamentação futura, ou na quantidade de leite produzido, ou até na canalização desse leite formado até o mamilo, porque o mamilo vai ser reposicionado na cirurgia. Então pode haver essa interferência. Se é certeza ou não, infelizmente não tem como saber. Ponto 4. O procedimento pode ser realizado em qualquer idade, mas é ideal para quando as mamas estiverem desenvolvidas. É óbvio, abaixo de 16 anos, basicamente nenhum cirurgião vai fazer mamoplastia redutora. Mas existem sim situações, já aconteceu, por exemplo, paciente com 17 anos, 16 anos e pouco, com uma mama que assim, era nítido
o impacto absurdo que aquela mama naquela condição tinha na qualidade de vida do paciente. Então, assim, você impor àquela paciente que ela precisa viver numa condição de qualidade de vida muito abaixo, mais 2 anos, mais 3 anos para ir, assim, você indicar a cirurgia, é óbvio, é uma situação complicada. Você sempre precisa conversar muito com o paciente. Óbvio, se a gente fizer a cirurgia com 17 anos, tem a chance desse tecido mamário se desenvolver mais um pouco depois? Tem, tá? Principalmente se o paciente estiver oscilando muito peso. Mas é sempre aquela, digamos, é uma indicação que a gente muitas vezes vai muito para o impacto da cirurgia na qualidade de vida do paciente. Tem situações que são absurdas, assim, vocês não têm noção do tamanho do impacto que uma cirurgia, principalmente redução mamária, pode ter na qualidade de vida do paciente, tá? Desde utilizar roupa, desde socialização, desde desempenho na escola, absolutamente assim, desempenho em faculdade, absolutamente um monte de coisa. Então é importante que, óbvio, a gente precisa adaptar um pouco a indicação a esse entendimento do universo do paciente, mas dificilmente a gente vai indicar para baixo de 16 anos. Muito difícil, mas da mesma forma também é muito difícil o paciente ter uma mama muito volumosa antes dos 16, tá? Mais comum aos 18, acima. Abaixo dos 18, só situações extremas em que a gente tem um impacto gigantesco em qualidade de vida, uma mama muito grande e que, de fato, ali do ponto de vista humano, a gente precisa fazer alguma coisa para aquele paciente, desde que ele entenda as condições, certo? E ponto número 5, uma possível gravidez pode alterar os resultados de mamoplastia. Sempre em que ocorre uma gestação, vai ocorrer produção de leite, a mama vai aumentar. Depois que o processo todo se passar, aquela mama, aquela glândula vai reduzir de tamanho e também vai ser substituída por gordura. Isso leva invariavelmente a uma mudança de formato na mama, tá? Então, se você fez uma cirurgia de redução mamária, a gestação sim vai, como em qualquer mama, né? Não vai ser diferente porque o paciente fez redução mamária. Então, ela vai sim interferir na condição estética da mama após a gestação. Com implante, sem implante, com cirurgia, sem cirurgia, passou por uma gestação, é natural, é normal que ocorram algumas mudanças na mama que vão estar, digamos, alinhadas, né, ao impacto que a gestação teve na mama. Tem paciente que produz muito leite, outras produzem pouco, outras ganham muito peso, outras menos, então isso tudo vai interferir. Então, você que está pensando em fazer uma redução mamária, tem mais dúvida, escreva aqui abaixo. Sempre uma satisfação, uma alegria poder ajudar vocês nessa evolução sobre beleza, autoestima e ajudar realmente aí o pessoal que assiste o conteúdo a viver melhor, certo? Aguardo vocês no próximo